Boa noite a todos. Vamos iniciar hoje a questão. O professor Ronilson vai ler a questão. Vocês, em seguida, ele vai fazer a resolução. Beleza, pessoal? Oi, gente. Boa noite. Já me apresentou. Tudo ok aí? Tudo certo? Tá. Essa primeira questão é em relacionado à geometria, né? Então, quem tem uma noção básica de geometria em relação a isso aqui, consegue resolver essa questão sem precisar de muito cálculo, sem precisar de álgebra, sem precisar de aritmética, todas essas coisas, tá? Mas olha só, vamos ver, eu vou tentar resolver aqui com vocês de modo bem simples e eu vou te dar umas outras dicas que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá de resolver a questão. Olha só, projeto de um container em formato de paralelepípedo, né? Então, paralelepípedo, tá bem aqui, né, que ele está dizendo pra gente, tem que riscar aqui, como que risca, tá? Ok, perfeito. Então, pegando aqui a manha ainda da mesa digital ainda, tá? Então, paralelepípedo, lembrando que o paralelepípedo, ele tem o formato de um bloco retangular, tá? Então, o paralelepípedo, lembra do bloco de tijolo, formato de uma casa, algo mais ou menos assim, né? Então, só lembrar do bloco lá de tijolo, você vai lembrar o que é um paralelepípedo, né? Então, a gente tem aqui um paralelepípedo reto retangular, prevê a pintura de dois lados, interno e externo, de cada uma das quatro paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi, né? O construtor havia pedido 5 fornecedores diferentes orçamentos das tintas necessárias, mas antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto original, né? Alterando o comprimento e a largura. Lembrando que quando a gente tem uma figura espacial, a gente tem três dimensões. A gente tem comprimento, tem largura e tem a altura. Então, no caso que ele deu para a gente aqui, ele só está alterando o comprimento e está alterando a largura para o dobro do originalmente previsto. Então, imagina, se o comprimento era 2 metros, ele vai dobrar, vai passar para 4 metros. Se a largura era 3 metros, vai dobrar, vai para 6 metros, e assim por diante. Mantendo inalteradas a altura, ou seja, a altura não alterou, só vai alterar o comprimento e a largura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu resposta diferente sobre as novas quantidades de tintas necessárias. Obviamente, se você vai aumentar uma dimensão de alguma coisa, também vai aumentar a área necessária aqui a quantidade de material que vai ser necessário para fazer ou a parede ou para pintar, fazer qualquer coisa, né? Então imagina, se você tem uma parede, você quer colocar grade nela, né? Uma janela, você quer colocar grade nessa janela. Se tu aumenta o tamanho da janela, obviamente também vai aumentar o material que vai ser necessário para colocar a grade aí nessa nova janela, ok? Então, em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tinta necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes. Então, vou ter aqui as informações aqui que ele deu para a gente, né? Tá aqui ela, ok? Então, o fornecedor 1, por exemplo, diz assim, olha, eu vou precisar do dobro tanto para as paredes quanto para o piso. Fornecedor 2 diz o seguinte, o dobro para as paredes e 4 vezes para o piso e assim por diante, né? Cada um vai dando algumas informações, depois a gente volta aí para ver o que é necessário. Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material, né? Considere a porta de acesso do container como parte de uma das paredes, né? Então isso é importante para a gente, porque é como a gente vai pintar também a porta, né? A gente não vai precisar descontar ela. Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser escolhido pelo construtor para aquisição do material? Então vamos lá. Coloca a borracha aí para mim, professor, por favor. Deixa eu tá. Tem outra tela bem aqui, né? Então, perfeito. Então, imagina o seguinte. Se você tem uma noção básica aqui de dimensão, por exemplo, vou pegar aqui um retângulozinho, tá? Depois eu vou lá na parte lá do container, do paralelepípedo. Então, imagina aqui um container que ele tenha 5 metros de comprimento por 2 metros de largura, tudo bem? Se eu aumentar só o comprimento mantendo a largura, ou seja, vou dobrar aqui o comprimento. Ok? Vou dobrar aqui o comprimento, tá? Então aqui vai ficar 10, só que a largura eu vou manter a mesma, 2. Agora, observe o que vai acontecer com a área, tá? Então, a área do retângulo, só para a gente lembrar, é comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura, tanto faz, tá? A mesma coisa. Então, só tu multiplicar as duas dimensões, então aqui vai ficar 5 vezes 2, e 5 vezes 2 vai ser igual a 10 unidades. Se for metro, metro quadrado, se for centímetro, centímetro quadrado, e assim por diante.
Agora, observe esse outro retângulo aqui, ó. A fórmula é a mesma, né? O retângulo, então é base vezes largura, ou comprimento vezes largura, e assim por diante. Então, a gente tem aqui, ó, 10 vezes 2, e 10 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 20. Então, observa. Olha, eu dobrei apenas o comprimento mantendo a largura. Mas o que aconteceu com a área? A área passou de 10 para 20, ou seja, a área também dobrou. Agora, preste atenção, se por acaso eu dobrar também a largura dele. Então, vou manter aqui um retângulo, vou dobrar. Olha, 5, vou passar para 10, então, só que a largura também vou dobrar. Então, 2 dobrando aqui vai para 4. Calculando a área desse novo retângulo, observe o seguinte vai acontecer. Ó, 10 vezes 4, então a área vai ser igual a 10 vezes 4, vai ser quanto? 40. Observa que passou de 10 para 40, ou seja, aumentou 4 vezes. Por que isso aconteceu? Porque aqui, olha, eu multipliquei por 2 e aqui eu também multipliquei por 2. Ou seja, a área eu vou multiplicar por 2 vezes 2, que vai dar quanto? 4. Que foi que aconteceu? 4 vezes 10, que vai dar igual a 40. Perfeito? Então, só com essas informações a gente consegue já deduzir algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Só trazendo para cá. Fazer bem pequenininho aqui o nosso bloquinho. Perfeito. Para aqui o nosso bloco. Desenho aqui. Tá ponhando um pouquinho da mesa, mas não tem problema. Tá? Então, só se visualizar porque eu estou explicando essa questão de retângulo. Porque é o seguinte. Observa aqui. Para pintar as paredes, eu tenho essa parede aqui da frente. E tem a parede lá de trás. Então a parede, ele disse, que ele disse que lá no texto pra gente, que ela dobrou, né? Então vou dar um valor específico aqui para a parede. Sei lá, vou dizer que aqui vale 2 metros. Tá legal? E essa outra aqui, a largura dela bem aqui, ó, essa largura aqui, tá? Vou dizer que mede, sei lá, 1 metro. Ok? E vou dizer que aqui a altura mede 3 metros. Perfeito? Aí vou dobrar agora tanto a largura quanto o comprimento. Então vou fazer mais ou menos aqui, ó. Perfeito. Fazendo. Perfeito. Ok. Melhor, já está um pouquinho melhor, né? Tá, então aqui eu vou dobrar. O comprimento. O comprimento mede 2, ele vai passar para quanto? 4 metros. Lembra que ele dobrou. A largura mede 1. Se ele mede 1, vou dobrar, vai passar para 2 metros. Já a altura não vai dobrar, ela vai manter a mesma. Tudo bem? Agora, olhe para cá, 3 metros. Observa que essa parede aqui, ó, essa parede, ela é idêntica àquela parede que está lá atrás. Perfeito? Então, são 2 paredes laterais e 2 paredes que estão uma na frente e outra atrás. E essa da frente aqui, ela vai ser exatamente igual a essa aqui de trás. Então, se eu fosse calcular a área, por exemplo, dessa parede, oh meu Deus do céu, apanhando aqui, mas vamos lá. A área aqui desse primeiro aqui, olha, a área dessa parede aqui da frente, observa que o comprimento dela é 2 metros e a largura dela aqui, que é a altura, no caso do paralelepípedo, é de 3 metros, que aqui é 3 metros, aqui também vai ser 3 metros. Então, vai ficar 2 vezes 3, que vai ser igual a quanto? 6 metros, ok? Agora, olha só. Essa parede aqui da frente ele tem 6 metros, a de trás, como ela é igual, também vai ser 6 metros. Ou seja, a área da parede lateral ela vai ser igual a 2 vezes 6, que vai dar quanto? 12 metros. No caso quadrado, né? Oi, isso, metros quadrados, perdão, verdade. Metros quadrados, já que a gente está falando de área, né? Agora da parede da frente, olha só. Da parede da frente, o comprimento dela mede 1 metro. E a largura dela mede 3 metros, ok? Então, a área da frente vai ser igual a 1 vezes 3. Então, 1 vezes 3 vai dar quanto? 3 metros quadrados. Como essa parede aqui da frente ela é igual a lá de trás, então a área dela aqui, dessas somando as duas, né, que eu vou chamar de AF. Tá legal? AF vai ser igual a 3 vezes 2, que vai dar quanto? 6 metros, ou seja, a parede da frente somado com a parede de trás vai dar 6 metros quadrados. Ou seja, a área total das paredes aqui desse primeiro paralelepípedo, a área total vai ser igual a 12 metros quadrados, né, que é a daqui da área lateral, né, das paredes lateral, mais 6 metros, que é a área dessas paredes aqui da frente e de trás. Ou seja, a área total vai ser igual 12 mais 6, que vai dar quanto? Vai dar 18 metros quadrados.
colocar isso aqui na parede, né? Essa questão, ela demora um pouquinho para resolver. Ela tem esse pouquinho de cálculo aqui e tudo, mas como eu estava falando, eu vou explicar primeiro do cálculo, depois eu tento explicar exatamente aquilo que eu queria dizer inicialmente. Tá? Então, voltando para cá, olha lá, professor, a canetinha. Então, somando a área dessas 4 paredes laterais aqui, a da frente, a de trás, essa do lado, essa do outro, deu um total de 18 metros quadrados. Agora olhe para cá, eu vou dobrar o tamanho como eu tinha feito agora há pouco, tudo bem? Então vamos lá. Faço aqui meu bloco retangular. Tá? Aí dobrando a largura, o comprimento dela. Como ele é 2 metros, o comprimento aqui que eu falei, ó, então eu vou colocar aqui 4 metros. Tá? Gente, você pode colocar qualquer valor, tá? Eu estou colocando valores aleatórios. Você poderia colocar qualquer valor desde que satisfaça as condições que ele está dando para a gente. Ou seja, se colocar 3 metros aqui vai ficar 6. Colocar 10 metros aqui vai colocar 20, assim por diante. Aqui, como a largura eu coloquei 1 metro, eu vou colocar 2 metros. E a altura do paralelepípedo eu vou manter a mesma, né? Lembra que ele não dobrou a altura, só dobrou o comprimento e a largura. Agora vamos calcular as áreas delas aqui. De novo, deixa eu desenhar aqui a parte de trás, né? Só para a gente ter mais uma noção. Tá? Então, bem aqui, olha, como aqui é 3 metros, aqui também é 3 metros. Observa novamente que aqui na frente, ó, de novo é um retângulo. Tá legal? Como é que eu calculo a área do retângulo? É só tu multiplicar o comprimento vezes a largura ou base vezes a altura. No caso desse retângulo aqui da frente, vai ser igual a 4 vezes 3 e 4 vezes 3 vai ser igual a 12 metros quadrados. Mas só da parede da frente. Como a da frente é igual lá de trás, também vai dar 12. Então por isso que eu vou multiplicar por 2 aqui, ó. Multiplicando por 2, a área lateral, aqui essa parte lateral, somando essa da de frente e aquela de trás ali, vai ser igual a 24 metros quadrados. Mesma coisa eu vou fazer aqui com essa daqui da frente, ó. Tá bem aqui, ó. Perfeito? Também é um retângulo. Se também é um retângulo, a área dela, de novo, é base vezes altura. Então, a área dessa parede aqui da frente vai ficar 2 metros vezes 3. 2 vezes 3, e vai dar quanto? 6 metros quadrados. Mas, de novo, essa parede que está aqui, ela é idêntica a essa parede que está aqui atrás. Então, aqui, de novo, multiplico por 2. Então, a área, que eu vou chamar de AF aqui, de novo, tá? Vai ser 6 vezes 2, que vai dar 12 metros quadrados. Ou seja, a área total, de novo, aqui dessas 4 paredes aqui, ó, as 4 paredes laterais, vai ser os 24 mais 12. A área total vai ser igual a 24 mais 12, que vai dar quanto? 36 metros quadrados. Agora, observa aqui, olha. E a área total aqui do primeiro sólido era 18. 18 passou para quanto? 36. Observa que o 36 é 2 vezes o 18. Então, para pintar as paredes laterais, é só multiplicar por 2 a quantidade. De 18 vezes 2, que vai dar quanto? 36. Agora, a gente só falta olhar agora o piso. Tá legal? O piso. Então, a área lateral a gente já sabe que vai dobrar. Perfeito? Então, vai dobrar o material. Agora, no caso, a tinta, né? Agora, aqui do piso, observe o seguinte, ó. A área do piso, fazer bem aqui no cantinho, ó. Fazer bem aqui separado, tá? Lá do primeiro sólido bem aqui, ó. O comprimento dele, olha só. Aqui no piso, de novo, só faça a visualização aqui no piso, essa parte aqui de baixo. De cima, né? Isso, aqui de cima, verdade, verdade. Ela é igual aqui de cima, ó. Tá legal? Então, observa aqui, ó. Esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui, então aqui também mede 2 metros, tá legal? E esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui, ó. Então, mede também 1 metro. Então, calculando essa área aqui de cima, que é igual à área do piso, vou colocar aqui pro cantinho de novo, é só de novo é um retângulo. Então, vai ficar 2 vezes 1, e 2 vezes 1, que vai dar quanto? 2 metros quadrados. Essa área desse piso lá. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Só que aqui, olha, nesse novo sólido, passou para 4 o comprimento, e a largura dele passou para 2. Então, a área do piso, a área desse novo piso, vai ser 4 vezes 2. A área do piso vai ser igual a 8 metros quadrados. Agora, presta atenção aqui, ó. Ele era de 2 e passou para 8. Qual foi o valor que multiplicou aqui? Multiplicou por 4. Ou seja, a área lateral multiplica por 2
Ou seja, vai ser o dobro e a área lateral e a área do piso multiplica por 4. Aonde está essas informações? Vamos aqui no 1. Ele diz aqui no 1, diz, ó, o dobro tanto para as paredes quanto para o piso. Não, vai ser o dobro para as paredes, só que o piso vai ser 4 vezes, então não é. Vai do fornecedor 2. O fornecedor diz o seguinte, ó, o dobro para as paredes e 4 vezes para o piso, que é a nossa resposta correta. Nossa resposta correta é a alternativa B, né? Que está aqui no nosso gabarito aqui. Tudo bem, gente? Professor, algum comentário? Perfeito? Tranquilo. Tranquilo. Então vamos lá. Ver a outra questão aí que eu devo entender, né? Vamos lá ver aqui. Outra de geometria espacial de novo. Só que aqui ele fala de cilindro, né? Então vamos lá. Vou ler com vocês aqui, ó. Tá? Vou ler com você. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e o responsável pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto cuja base tem 5 metros de diâmetro. Ó, presta atenção aqui que é diâmetro, tá? Então é 5 metros, só que é 5 metros de diâmetro. Se você se lembrar da fórmula do cilindro, que a gente usa é o raio, não é o diâmetro. Lembrando que o raio vai ser a metade do diâmetro. E atender a demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias. Então, bem aqui, 7 dias, isso aqui é importante para a gente, já deixa circulado. Então, isso aqui que a gente vai fazer na prova, tá? A gente vai separando já informações que vão ser necessárias para a gente não ter que ler várias vezes, ler, reler, para tentar entender. Então, já vai tirando essas informações que o texto dá para a gente. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipas. Considere o consumo médio diário de habitante de 120 litros, tá? Então, cada habitante consome 120 litros de água. É muita coisa, né? Só para termos de informação, mas tudo bem, não é o caso, né? Então, 120 litros. Ele foi gentil com a gente aqui, ó. Use 3 como aproximação para o pi. Lembra que o pi é irracional, né? A gente costuma usar 3,14. Mas como ele disse para a gente usar 3, a gente usa o 3, tá? Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com a altura mínima em metros igual a... Então vamos lá. Vou desenhar aqui para vocês, ó. A gente tem um cilindro, perfeito. Vou tentar desenhar aqui. Tá legal? Aonde a gente tem o diâmetro desse cilindro de 5 metros e ele quer saber qual a altura desse cilindro. Perfeito? Toda vez que a gente for falar de geometria espacial, na maioria dos casos, na realidade, a gente vai ter que trabalhar com volume. Anteriormente não trabalhou com volume, trabalhou com o conceito de área, tá? Mas a grande maioria das questões a gente trabalha com o conceito de volume. Então tem que lembrar das fórmulas de volume dos sólidos geométricos. Então do cilindro, por exemplo, qual é a fórmula do cilindro? O volume do cilindro, ele é π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Então toda vez que aparecer cilindro, se você precisar calcular volume, você vai usar essa fórmula bem aqui. Agora vamos tirar as informações aqui, olha, presta atenção. Ele quer saber quanto é que é a altura. Tá? Para me saber quanto é a altura, eu tenho que saber quanto é o raio, tenho que saber quanto é o π, tenho que saber quanto é o volume do objeto. Para me achar o volume, eu tenho que fazer alguns cálculos aritméticos aqui. Vou fazer aqui embaixo. Ó. Então, observe o seguinte. Uma pessoa consome 120 litros por dia. Quantos dias é por reservatório? 7. Então, multiplica esse valor por 7. Multiplicando por 7, vai ter 0 vezes 7 vai dar 0, 2 vezes 7 vai dar 14, vai 1, e 1 vezes 7, 7, como que foi? 8. Então, é 840 litros nos 7 dias que cada pessoa usa. Só que observa aqui quantos habitantes tem na cidade. Habitantes são 100. Então, dos 100 habitantes, cada um deles vai utilizar 840. Então, para me saber o volume total em litros, é só eu multiplicar esse valor por 100. Então, multiplicar por 100 é bem tranquilo. É só você colocar 2 zeros no final. Então, a gente tem 840 multiplicado por 100, acrescenta 2 zeros. Então, 840 litros. Agora, o que é importante para a gente aqui? Ó? Oi? 84 mil. 84. Perdão, eu falei... 840. Perdão, desculpa. 84 mil litros. Desculpa, foi mal. Agora, o que a gente tem que ter a noção é o seguinte, olha só. Toda vez que a gente vai fazer o cálculo aqui de volume que a gente vai substituir, a gente não usa litro, tá?
a gente usa metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, que é isso que eles usam lá pra gente. Então eu vou colocar só de metro cúbico aqui a relação, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? Então tem que ter essa noção. 1 metro cúbico é 1000 litros. Toda vez que você vai transformar de metro cúbico para litro, você vai multiplicar por 1000. Toda vez que você vai transformar de litro para metro cúbico, você vai dividir por 1000. Ah, professor, mas multiplicar por 1000, dividir por 1000, vai dar trabalho. Não, gente, não vai dar trabalho. Porque multiplicar por 1000 e dividir por 1000, tu só vai trabalhar com os zeros ou com a vírgula. Tipo, tu vai multiplicar por 1000, só acrescentar 3 zeros. Se tu vai dividir por 1000, é só tu excluir 3 zeros. Então aqui eu vou transformar de litro para metro cúbico. Então eu vou dividir por 1000. Então dividido por 1000 aqui, ó. Dividir por 1000. Só excluir esses 3 zeros, com esses 3 zeros vem aqui, ó. Perfeito? Então o volume aí de água, que é 84.000 litros, na realidade vai ser 84 metros cúbicos. Agora vai dar de substituir aqui, ó, no valor. Então olha lá. O volume, vou colocar bem aqui embaixo, só uma setinha. O volume é de quanto? 84, que é igual. O π, quanto é o π? Ele disse para usar 3. E o raio? Vamos lá que o raio. Observa que isso aqui é diâmetro. O raio é a metade do diâmetro. Então o raio vai ser a metade de 5. A metade de 5 reais, por exemplo, é R$ 2,50. Ou 2,5. Tá? Substituindo aqui, 2,5 ao quadrado multiplicado pela altura. Agora que vem o trabalho na realidade dessa questão, né? Porque é interessante, às vezes que dá mais trabalho nas questões do Enem é o cálculo básico, a matemática básica, ou seja, multiplicar, dividir, subtrair, que às vezes fica algumas lacunas pra gente. Mas vamos tentar resolver aqui, olha lá. Eu vou pegar logo esse 3 aqui que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, tá? Você pode levar ao quadrado, depois multiplicar por 3, depois passar, sem problema, você escolhe, tá? Então está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, vai ficar 84 dividido por 3, vezes igual o 2,5 ao quadrado, deixa eu fazer o cálculo bem aqui em cima, ó, 2,5 vezes 2,5, lembra? Todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Aí 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 2 vezes 5 vai dar 10, com 2 que foi vai dar 12. Aí 2 vezes 5 vai dar 10, vai 1. E 2 vezes 2 vai dar 4, com 1 que foi 5. Quando você vai multiplicar número com vírgula, você não se preocupa na multiplicação. Só vai se multiplicar lá, só vai ter o cuidado lá no resultado. Então aqui coloca, vai dar 5, né? Soma esse resultado, né? Aqui vai dar 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 6. 625. Agora quem vai se preocupar com a vírgula, ó. Um número após a vírgula, o número de cima. Um número após a vírgula, o número de baixo. Total de números após a vírgula, 2. Então aqui no resultado tem que ficar 2 números após a vírgula. Então tem um 5, tem um 2, vírgula, 6,25. Então aqui vai ficar 6,25 vezes o H. 84 dividido por 3. Fazer o cálculo bem aqui de embaixo, ó. 84 dividido por 3. 8 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 8 sobra 2. Abaixo 4. 24. 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Não sobrou nada. Então 84 dividido por 3 vai ser igual a 28, que é igual a 6,25 vezes o H. Tá? O 6,25 ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar 28 dividido por 6,25, que é igual ao H. Aqui que está o X da questão quando a gente vai fazer esse cálculo. Fazer divisão com número decimal. Então, toda vez que tu vai fazer divisão com número com vírgula, primeira coisa que eu aconselho a fazer, olha gente, dá de dividir sem tu eliminar a vírgula, mas dá muito trabalho e exige muita concentração. Então, o que eu aconselho? Elimina a vírgula. Professor, como é que eu faço para eliminar a vírgula? Primeira coisa, tem algumas formas que os professores explicam, eu explico da seguinte maneira, ó. Todo número que não aparece vírgula, ele tem vírgula atrás do último algarismo, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, vai igualar a quantidade de casos que tem após a vírgula. Então observa aqui embaixo, eu tenho o número 2 e o número 5, são 2 números após a vírgula, então eu vou acrescentar 2 zeros aqui em cima, perfeito? Agora olha, tem 2 números após a vírgula em cima, 2 números após a vírgula embaixo. Quando ele iguala as casas decimais, é só você excluir a vírgula. Então fica 2.800 dividido por 625.
5, que vai ser igual a H. Agora que vem é incrível, né? Mas agora que vem a parte que dá um pouco mais de trabalho na hora de a gente resolver numa prova, quando a gente não tem calculadora. Dividir 2.800 por 625, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, não tem jeito. Você pode ir simplificando aqui por 5, pode ser, não tem problema. Mas eu vou fazer logo a divisão bem aqui, ó. 2.800 dividido por 625. O que você vai fazer? Você vai chutar números, não tem outra alternativa. Chuta um número qualquer aqui. 2.800, eu vou chutar aqui, como obviamente eu já sei a resposta, eu vou chutar 4. Tá legal? Mas você pode, professor, e se eu chutar 5? Vai dar errado a tua conta, você vai precisar diminuir. Chutar 3, também não vai dar certo, você vai ter que aumentar o número. Agora o que a gente faz? Vamos lá, multiplica. 4 vezes 5 vai dar 20, abaixo 0 vai 2. 2 vezes 4 vai dar 8, com 2 que foi vai 10, vai 1. E 4 vezes 6 vai dar 24, com o que foi vai dar 25. Então ficou 2.500. Agora para fazer a subtração. Olha lá, 2.800 menos 2.500 sobra apenas 300. Agora observa, 300 é menor que 625? Então não dá 5 aqui, é mesmo 4. Se der um valor menor aqui e não der negativo, obviamente, né? Der um valor menor, então a tua conta está correta, ou seja, menor aqui que o dividendo, ok? Então, fazendo aqui a conta, então é 4 e alguma coisa, né? Então, 300 não dá dividir por 625. Você vai colocar uma vírgula, quando você coloca a vírgula, você acrescenta um zero aqui depois. Então, fica 3.000 dividido por 625. Que eu imagino que vai dar 4 novamente. Se não der 4, a gente aumenta para 5, aumenta para 6. Vamos ver quanto é que dá. Vamos lá. Só que a gente já fez esse cálculo, né? 4 vezes 625, a gente já viu aqui que vai dar 2.500. Ok? Então, fazendo 3.000 menos 2.500, sobrou quanto? 500. Observa que, de novo, é menor que 625. Então, o valor que a gente estudou foi correto. Então, dá 4,4 alguma coisa. Aí você não vai continuar a conta. Você vai ver aqui, ó, observa. Se tivesse só uma que começasse com 4, aqui nas alternativas, eu já pararia lá no primeiro cálculo, Não precisaria fazer o segundo. Mas aqui, olha, são duas alternativas que começam com 4. Então, é 4,4 alguma coisa. Na letra 6 é 4,35. Então, não é a letra C. O que sobra pra gente? Resposta correta, letra D de dado. Ok, gente? Tá? Então, eu vou passar agora aqui para os nossos colegas aqui para resolver as outras questões. Espero que tenha dado de entender, mas assim, essas questões elas exigem um pouquinho de cálculo, um pouquinho de raciocínio para você resolver. Geralmente no Enem são 15 questões que você consegue resolver sem precisar de muita coisa, só um raciocínio ali rápido, uma mudança de variável, sei lá, uma comparação de unidade de medida, tá? Mas tem outras ali, 15, que vão dar um pouquinho mais de trabalho para fazer e outras 15 que são bem complicadas, tá? Então, mas vamos lá treinar, vamos ver o máximo de questões possível para a gente tirar uma boa nota nessa prova que vem no próximo domingo, não, passando esse domingo e no outro. Ok? Vamos lá, professores? O grande detalhe dessa questão, só fazendo um comentário, né, é que você teria que lembrar, né, obviamente, da fórmula do volume, o básico, né, que precisa conhecer de geometria espacial. E outro detalhe que não veio em lugar nenhum da prova, mas que esse conhecimento prévio entre a unidade de medida, litro e metro cúbico. É só lembrar, em geral, as caixas d'água das residências são de 1.000 litros. 1.000 litros é 1 metro cúbico. Tu vai lembrar da caixa d'água da tua casa, e aí tu vai pensar, é 1 metro cúbico aquela caixa, 1.000 litros. Essa é uma maneira de você tentar associar essa questão do metro cúbico com um litro. É claro que a definição é 1 litro é 1 decímetro cúbico, mas daria muito mais trabalho você pensar dessa maneira. Então, essa seria o pré-requisito. Você ter esse conhecimento entre as unidades de medida e conhecer a forma do cilindro. E aí o restante virou continha, né? Mas que dá bastante trabalho também, porque são várias contas que você tem que fazer. Ok, gente? Vamos passar para a próxima questão agora? Muito bem, essa questão aqui eu irei responder de uma maneira bastante simples. A questão ela é uma questão longa, porque ela retrata basicamente um texto gigante, né? Mas ela não é assim, ela é de geometria, mas ela é mais a questão de visual, de visualização. Diz assim, o atômio representado na imagem, cadê a imagem? Deixa eu mostrar a imagem aqui, a imagem está no outro slide, O atômio representado nessa imagem aqui, isso aqui é o atômio.
É uma construção, tá? Então, voltar ao texto, né? Então, o atome, já vira a imagem aí, representado na imagem, é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Quando você for visitar Bruxelas, não esqueça de ir no atômio, né? Ele foi construído em 1958 para a primeira grande exposição depois da Segunda Guerra Mundial, na Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo. Então, olha só, o cubo, se você observar aqui na imagem, ele está em um dos vértices, um dos cantos do cubo, né? Na verdade, o cubo não está planado no chão, ele está apoiado em um dos vértices. E aqui é o restante dos vértices, como se eu pegasse o cubo, encostasse um cantinho e os outros cantos ficassem suspensos. Essa é a visão dele. E a diagonal do cubo, ó, então está apoiado, diz assim, trata-se de uma estrutura metálica no formato do cubo, a estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo. E a diagonal do cubo contendo esse vértice é ortogonal. Ortogonal, vou só mostrar aqui para você, rapidinho, ortogonal é que você tivesse aqui o chão, o plano, aqui é o vértice e a diagonal está aqui, ó. Ela mede 90 graus com o plano do solo, tá? Isso aqui é um vértice do cubo, o cubo estaria mais ou menos assim, ó, o vértice do cubo. Essa aqui é a diagonal. Beleza? Então, voltando aí. Bem, centradas nos vértices desse cubo, foram construídas 8 esferas metálicas, e uma outra esfera foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais do cubo. Vamos mostrar de novo lá. Então, ó, em cada vértice foi construída uma esfera metálica. 1, 2, 3. Então, nós temos aí, ao todo, são quantos vértices tem um cubo? O cubo tem 8 vértices, né? Então ele tem 8 vértices. Só que foi construída uma central aqui, ó, interligando todos os vértices ao centro do cubo. Ok? As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas e a esfera central conecta a elas pelas diagonais do cubo. Todas as interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal ortogonal, a base, ou seja, essa aqui, o deslocamento é feito por um elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e as esferas do ponto mais alto, passando pela esfera central. Considere um visitante que se deslocou pelo interior do cubo do atômio, sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. Olha só, então o cara, ele subiu aqui, veja, o elevador liga a primeira até a última e o cara andou tudo. Foi por todo o carro, o cara andou, certo? Essa estrutura é colossal, ela não é pequena, não. Pode ter um elevador aqui por dentro, ainda ter escada de um lugar para o outro, então é uma estrutura colossal. Aí ele pergunta, o cara fez isso. Uma vez que ele fez isso, pergunta, qual é a projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante? Imagina que ele está andando ali, e aí, enquanto ele está andando, ele está desenhando numa folha o caminho que ele percorreu. Essa seria a visão dele quando ele percorrer todas. Então ele vai ver qual é o caminho, né? Qual o caminho? Como eu já tinha mostrado anteriormente, né? Esse caminho aqui, ó, é a letra E. Mas eu vou mostrar isso aqui de uma outra maneira. Essa visão aqui é uma visão como se eu estivesse olhando a estrutura. Vou só colocar aqui a estrutura vista. Opa, olha aí. Essa aqui seria a estrutura olhando no plano do solo. Mas à medida que... Mas essa estrutura é uma estrutura de projeção, tipo uma projeção real, não é uma projeção planificada. Vou colocar aqui, ó. Vou mudar aqui a estrutura de projeção para a chamada perspectiva cavaleira, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Então aqui é o plano do solo e é aqui. Então você vai caminhar, digamos aqui que você vai caminhar, ó. Você entrou aqui no elevador e aí você vai subir pelo elevador até aqui, depois você vai lá em cima. Então você subiu, né? A parte não está amarrada a esfera. Você subiu a partir da esfera do chão, foi até a esfera de cima, e aí você caminhou por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. Só que o detalhe é o seguinte, você quer ver, não quer desenhar o caminho, você quer qual é a projeção,
quando você está caminhando e você vai marcando no papel o quanto você andou. Veja, como o cubo está apoiado por essa esfera, a visão que você vai ter da projeção no plano do papel é essa aqui, ó. Olha, tá vendo? Essa é a visão que você vai ter. Porque você está riscando no plano. Mesmo que sendo inclinado, você vai fazer o desenho. Eu já fui dessa aqui para a esfera daqui. Então você teria riscado aqui dessa esfera para essa. Na sua visão, você está riscando, é isso. Aí você foi, eu caminhei para a esfera, ela está em cima, mas você caminhou para essa. Ó. Então seria essa visão. Aí eu voltei para essa daqui. Então, essa visão. Eu voltei para a base. Está bem aqui, ó. Voltei para a base. Está bem aqui. Mas quando eu vou ver de cima, é essa visão. Então, esse desenho seria, quem está perguntando a questão, é uma visão que você teria olhando de cima. Né? Olhando o cubo de cima. Para cada uma medida que você viu, que você andou, você vai desenhar no papel e aí a sua visão seria a interligação dessas 9 esferas. Só que como a parte vertical você não consegue identificar, a parte vertical, ó, as 3 esferas estão aqui, ó, alinhadas. Uma vez que você subiu aqui, ó, você subiu na parte vertical. Então, essa esfera, você está no mesmo caminho. Por exemplo, quando você sobe do chão para o meio, como é que você vai representar isso no plano do papel? É o mesmo ponto. Você subiu do meio para de cima, é o mesmo ponto. Você só vai ter uma mudança de projeção quando você vai da esfera de cima para uma das esferas. Então, você vai ter essa estrutura aqui desenhada. E com isso, a gente conclui a questão. Então, essa aqui é a letra E, tá certo? Então, essa seria a visão que você teria visto, né, no plano do chão ou no plano do papel, se você estivesse fazendo um croquis aí da sua viagem. Basicamente, esse é a tua visão. Ok? Professores, algum comentário? Um outro ponto de vista? Falar em projeção ortogonal é lembrar da sombra do objeto. Ou seja, qual é a sombra que o objeto ia fazer no solo, né, ou no chão, se ele está formando o sol estivesse bem em cima, como se fosse no meio-dia, por exemplo. Né? Então, esse desenho que você ia ver lá no chão é o que ele chama de projeção ortogonal. Beleza, então. Próxima questão. Olha só. Nessa questão, chamada relação Newton-Laplace, a questão 149, ela estabelece um módulo volumétrico de um fluido. Diz que é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som por metro por segundo no fluido e a sua densidade. Ó. Um detalhe importante aqui é que a gente perceba que a gente mudou agora a área de competência. A gente vai falar aqui entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Até então nós estávamos falando da unidade de competência 2, né, que era de geometria. Agora falaremos da área de competência 3, que é a parte de grandeza, proporcionais, inversamente proporcionais, e essa relação traz aqui, né, essa situação. Então ela diz que essa relação de Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional. Vou só marcar aqui para você, ó, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, ó, quadrado da velocidade do som em metro por segundo no fluido e a sua densidade. Então é proporcional às duas coisas, né? Então veja o conectivo e a sua. Ele é proporcional, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e a sua, quer dizer, está dando sequência, continua sendo proporcional, né? Só que a densidade é em quilograma por metro cúbico, ok? E ele diz assim, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Toda vez que ele fala adimensional, isso quer dizer sem dimensão, sem unidade de medida. Sem dimensão é sem unidade de medida. Ou seja, não tem unidade. Tá? Então não tem unidade de medida. Então é um número. Adimensional é apenas um número. Então ele está dizendo que é proporcional a isso. Então, então nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico veja, então vou escrever aqui, eu vou chamar, sei lá, aqui módulo volumétrico, vou chamar V, colocar em 2 barras só para dizer que é módulo, beleza? E é proporcional, toda vez que eu tenho 2 tipos de grandeza. Quando 2 grandezas são diretamente proporcional, que ele trouxe aqui, por exemplo, A diretamente proporcional com B, eu escrevo assim,
Isso aqui é diretamente. A é inversamente. Quando é A inversamente, eu escrevo assim, ó, A vezes B. Inversamente. Essa é a ideia da diretamente inversamente. Só que quando eu coloco isso aqui, essa relação, elas sempre são uma constante. Aqui tem uma constante, que tem uma constante. Então, se o módulo volumétrico do fluido é diretamente, eu estou falando dessa situação. Então, ele é diretamente a quem? Diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. Então, então a velocidade aqui ao quadrado. Então, E aqui, nesse caso, vai ser meter um produto. E também diretamente proporcional esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Também diretamente proporcional à sua densidade. Então, vou chamar aqui densidade, vou colocar D, né? D, beleza. D para densidade. Não é bem, vamos escrever aqui. D, nesse caso, é densidade. Densidade. E o V eu chamei aqui de velocidade. Bom, veja bem. Se isso aqui é diretamente proporcional com esse é diretamente proporcional com esse, você já está percebendo que esses dois, não interessava para a gente saber disso, mas eles são inversamente proporcionais, esses dois aqui, ó. Mas isso aqui é um valor constante, que ele está falando que é uma constante adimensional. Eu vou chamar essa constante que é K. Por isso que ele diz, olha, então multiplicado por uma constante. Então, veja bem, como eu quero saber só esse cara, esses não estão dividindo, quando está dividindo, a gente vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, o volume, né, o módulo volumétrico, ele vai ser K vezes V ao quadrado vezes D. Agora sim, quem é a unidade de medida que ele deu da velocidade do som? Você olha em metro por segundo. Tá, metro por segundo, vamos colocar assim, ms, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Vamos só para as unidades. Quem é a densidade? Ele falou, quilograma por metro cúbico. Tá, quilograma, kg por m ao cubo. E o K? O K não tem unidade, então está fora. Em termos de dimensão. Agora eu vou colocar assim, ó, V, a dimensão desse cara. Pronto. A gente coloca entre colchetes para dizer que é dimensional, que é só a relação das grandezas, né? Só a relação que a gente chama aqui de dimensional, né? A relação dimensional. Então aqui dimensão das grandezas. Metro quadrado, eu vou fazer essa continha, metro ao quadrado. Metro ao quadrado. Segundo ao quadrado, segundo ao quadrado. Quilograma, quilograma. Metro cúbico, metro cúbico. Ó, a única coisa que eu posso fazer nessa organização aqui é simplificar metro quadrado por metro cúbico. Lembra? Então, tem dois aqui, eu coloco... mas todas as alternativas trazem na forma de produto. Então, bora fazer aquele produto bonitinho, né? Trabalhando aqui as potências. Você precisa lembrar que quando eu tenho uma potência, por exemplo, vou colocar aqui tipo 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, a gente faz o quê? Multiplica aí, somos expoentes, não é isso? 3 mais 2. Né? Por outro lado, se eu tivesse, vou colocar bem aqui, 2 à terceira multiplicado por 2 ao quadrado, o que eu faço? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Eu vou usar essa mesma regra aqui, só que... Dividido. Exatamente, só que aqui, desculpa, aqui é dividido, obrigado. Dividido, né? Dividido aqui, ó. Tá? Eu coloquei dividido. Dividido pode ser escrito assim ou assim, ó. Mesma coisa, né? Então, estou subtraindo 3 menos 2. Então, eu vou usar a mesma regra aqui, mas para quem? Para o metro quadrado e metro cúbico. Então, fica assim, ó. Se você olhar o quilograma está aqui, só para deixar semelhante à alternativa, porque quando você vai construindo, você vai vendo a alternativa. Quilograma está em cima? Beleza, mantém o quilograma. Agora eu tenho o próximo, é o metro. Só que é metro ao quadrado, podia fazer a continha separada, né? Metro ao quadrado, 2. Como está dividindo, está sobre metro ao cúbico, então menos 3. E o segundo? O segundo está embaixo. Não tem nenhum segundo, mas olha, tem uma outra coisa interessante das frações, que você, quando estuda a potência lá, 1/2 pode ser escrito como uma fração, como uma potência 2 a menos 1. Isso aqui é importante saber. É porque essa mudança aqui, ó, a potência que está embaixo aqui, lembrando que é 2 a 1. Ó. Quando eu inverto aqui, ó, vai para o expoente negativo. É isso que significa o expoente negativo. Então, tem um segundo ao quadrado aqui, vai ser simplesmente segundo a menos 2. E olha só, essa continha aqui vai ser simplesmente quilograma
metro 2 menos 3 a menos 1 vezes segundo a menos 2. Então, essa questão, ela trouxe essa situação de unidades dimensionais, que também há muito tempo não vinha no Enem, né? Então, agora trouxe essa situação aí para você montar a estrutura. Então, quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 2. Dessa maneira, encontramos a alternativa letra B, não é isso? Então, com isso, né, vimos aí mais uma questão e já entrando agora na área de competência de número 3, tá? Vamos passar agora para mais uma, ainda na área de competência número 3. Boa noite. Vamos resolver essa questãozinha aqui agora, só para saideira, né? Como diz o pessoal. Que diz o seguinte, olha só. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. É isso que é? Liechtenstein, aliás, né? O castelo original representado na imagem está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1940 e 1942. 1800. Isso, 1840 e 1842. Após duas destruições causadas por guerras. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas de comprimento da largura da ponte eram respectivamente 160 centímetros e 7 centímetros. Né? Me dê a caneta aí, professor, por favor. Então, vamos fazer as nossas anotações aqui do problema. Eu destaquei, mas o importante aqui é os valores que lhe dão, que é da réplica e do original, né? Você vai comparar. Né? E normalmente fala em escala. A escala também a gente vai considerar como uma dimensional. Né? Observe que ele não colocou unidade de medida aqui. Ó, né? Importa pela relação entre os valores. Então, vamos usar apenas um. Por exemplo, aqui na escala original, no produto, né? O original. No castelo original. No castelo original. A largura mede quanto? A ponte do castelo possui 38,4 metros de comprimento. Então, o comprimento são 38,4 metros. Né? E a largura, 1,68. Vou colocar aqui a largura. Isso aqui é um L. Né? 1,68 metros. Né? E na réplica, coloca aqui na réplica, nós temos o quê? Ele foi construído na escala e as medidas são respectivamente, né? Ele diz o comprimento e da largura da ponte são respectivamente. Então, primeiro a largura e depois o primeiro comprimento, desculpe, né? Então, o comprimento na réplica é 160. 160 o quê? Centímetros, né? E a largura da réplica 7 centímetros. Então ele quer que você faça a comparação, ele quer que qual é a escala. Você vê que é de 1 para alguma coisa, né? Aqui, ó. Então sempre a escala geralmente do desenho para o original, né? Vamos fazer aqui para dar um também, ó, do menor para o maior, né? Com certeza ele fez aqui. Portanto, vamos escolher apenas dois, não precisa fazer os 4 valores, apenas 2. Vamos escolher aqui esse aqui que tem 7 centímetros, né? Vou colocar aqui, ó. Então a nossa escala vai ser, digamos, de 7 centímetros para o equivalente no original. Né? A largura na réplica, a largura no original. Acontece entre 1,60 mesmo? É. 1,68. 1,68, né? Isso. É 1,68, né? Que diz que você Transformando centímetros. É 1,68 metros, né? Aí vamos transformar tudo para centímetros, né? Coloca a metro aí. Em metros. Isso. Aí vamos deixar 7 centímetros e 168 centímetros, não é isso? Multiplicando por 100, porque cada metro são 6 centímetros, né? Cancela logo o centímetro para ficar dimensional, como o professor falou. E para termos o 1 que nós queremos aqui, ó, né? Todos têm 1. Vamos dividir, vamos simplificar por 7 a fração, né? Dividir o numerador por 7 e o denominador por 7. Ó. Dividindo 7 por 7 dá 1. E vamos dividir 168 também por 7. Essa continha é bem tranquila, né? 16 por 7. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. Então temos 2. 2 vezes 7, 14. Para 16 faltam 2. Baixa 8. E 28 para 7 são 4, se não me engano, né? Então temos aqui, ó, né? 1 para 24, né? Então quer dizer que cada unidade na réplica, no original, são 24 vezes maior. Né? Seja metro, seja centímetro. Qual é a opção, professor? Aí não confundir com a letra E, né?
Exatamente. Ok, então é isso aí que temos para hoje. Obrigado pela presença e até a próxima.